Sobrevivemos a uma das semanas mais complexas e voláteis do mercado financeiro dos últimos anos. A fatídica quinta-feira foi batizada como Boa Sorte Day. Quer entender sobre tudo o que aconteceu na semana passada e o que pode acontecer durante essa semana? Então vamos ao vídeo. A todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Adriano Bondesan, analista CNPI aqui da Rock Trade, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tudo o que aconteceu durante a semana passada, uma das semanas mais trágicas, mais complexas e mais difíceis de se operar o mercado financeiro dos últimos anos, que foi batizada inclusive como Boa Sorte Day. Mas antes da gente falar sobre tudo isso, quero convidar você que é novo por aqui a se inscrever no canal, deixe o seu like se você está gostando do Palavra do Investidor no formato no qual a gente está fazendo todas essas semanas aqui para você, trazendo de fato aquilo que impacta os seus investimentos, tirando já todo aquele ruído de mercado e trazendo para você já o que de fato pode fazer preço nos seus ativos. Também quero convidar você que está nos seguindo aqui através do YouTube ou através das nossas redes sociais, nosso Instagram, @RockTradeBR, a se inscrever na nossa Black Friday, que vai começar na semana que vem. Garanto que será uma das promoções, uma das chances de você obter todas as nossas estratégias pelo preço de uma só. Então vai ser uma proposta muito diferente de tudo que você já viu. Você vai ter acesso a todas as nossas carteiras, estratégias, tanto de mercados futuros como de trading, tudo pelo preço de uma única estratégia. Então, se você tem interesse em ter essa diversificação de portfólio, diversificação de estratégias para você compor o seu portfólio de investimento de uma forma muito mais ampla e generalizada, quero que você clique no link aqui embaixo e nos acompanhe para receber, na nossa lista VIP, quais serão as propostas e qual será a oferta da nossa Black Friday, que será na sexta-feira que vem. Garanto para você que vai valer muito a pena. Vindo agora por conteúdo do vídeo, eu quero contar para vocês como foi a semana passada. Realmente temos muitos assuntos divergentes, distintos para falar no vídeo de hoje. Quero trazer para vocês sobre Estados Unidos, que aconteceu lá na semana passada, uma semana de forte alta nas bolsas americanas, por dados de inflação vindo acima do esperado. Tivemos aqui no Brasil também a fatídica quinta-feira, Boa Sorte Day, ou seja, algumas falas do novo presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, falando a respeito sobre gastos e investimentos e o que ele pensa, para o seu plano de governo para os próximos 4 anos, e o mercado acabou não gostando muito disso, mas eu quero explicar para vocês e mostrar o porquê que de fato isso aconteceu. E também tivemos uma das principais, uma das maiores crises no mercado de criptoativos, com quedas absurdas de mais de 25% somente no Bitcoin em 2 dias, depois que uma das principais corretoras do mundo veio à bancarrota, veio à falência, principalmente no dia de ontem, onde ele realmente protocolou o pedido de recuperação judicial junto à CVM americana. Então, todos esses assuntos no vídeo de hoje, e ainda trazer um pouquinho mais sobre o que pode acontecer essa semana, principais pontos do Ibovespa que você deve ficar de olho para acompanhar durante essa semana. Temos uma semana mais curta, um feriado daqui a pouquinho, amanhã já é feriado aqui no Brasil, bolsas americanas acabam trabalhando normalmente, mas aqui no Brasil não teremos negociação na bolsa no dia de amanhã. Mas eu quero começar trazendo para vocês tudo o que aconteceu na semana passada a respeito do mercado americano, que foi notícias positivas, Vamos começar com as boas notícias, trazendo para vocês aqui o CPI. Então, na quinta-feira teve o CPI americano, onde trouxe ali uma deflação, não uma deflação, mas uma queda na inflação dos últimos 12 meses. Esperava-se uma inflação em torno de 8% nos últimos 12 meses e ficou em 7,7%. Então isso animou demais o mercado, porque acabou fazendo com que os investidores acreditassem que o Banco Central poderia, a partir de agora, ser mais flexível nos seus aumentos de taxa de juros, porque de fato a inflação já vem arrefecendo. A gente pode ver aqui pelo gráfico que realmente a inflação bateu o seu pico em 9,10, em meados de setembro, e depois ele veio para uma queda, meados de julho, perdão, e depois ele veio numa queda aqui significativa e estamos em 7,7. Na contramão, as taxas de juros americanas vêm subindo mês após mês, reunião após reunião, estamos na faixa de 4%, 3,75% a 4%.
Então, para vocês verem qual foi a reação das bolsas na quinta-feira, a Nasdaq subiu 7,35, foi a maior alta dos últimos 2 anos no período pós-pandemia, né? A Nasdaq e principalmente os ativos de mais risco, né? Como eu estou mostrando aqui, a bolsa americana, ela traz de fato quais são os principais ativos ali de tecnologia, né? Então, por que que eles acabam subindo tanto quando a gente vê a inflação vindo abaixo do esperado ali? Porque esses tipos de ativos, eles dependem muito da taxa de juros de longo prazo, os juros futuros americanos, que são aquelas treasuries de 10 anos. Então, quando a gente vê as treasuries de 10 anos caindo, isso quer dizer que as empresas de tecnologia, elas são mais afetadas, porque elas precisam de muito financiamento para o seu dia a dia, para trabalhar, e quanto menor as taxas de juros para financiar, né, esse dinheiro, mais elas têm potencial de crescimento. Então a Nasdaq subiu de uma maneira muito forte na quinta-feira, na sexta-feira ela acabou emendando essa alta, no dia de hoje ela está praticamente no 0 a 0, né? Também dando uma descansada do que a gente fala aí, depois desse rally tão forte da Bolsa Americana. Muitos investidores, inclusive, acreditam que chegamos ao fundo do poço. Já muitos gestores de grandes fundos ainda dizem que não chegamos no fundo do poço e que é apenas um respiro para continuar nessa tendência de queda. Olhando de maneira gráfica, a gente pode ver que realmente ele está rompendo esse pivô aqui feito em meados de outubro, então pode ser que realmente chegamos aqui no fundo do poço. Vamos acompanhar como que será a Bolsa Americana nos próximos meses, né? Como eu disse para vocês, título de 10 anos caindo forte, chegou a bater o pico ali de 4,20%, hoje já está em 3,87%. Se você olhar toda a curva, ela vem diminuindo também, a de 20 anos, a de 5 anos, a de 2 anos, realmente nessa expectativa de que o Federal Reserve terá uma taxa terminal ali para o final do ano que vem entre 5 e 5,25%. E é isso que mostra as apostas do Banco Central, né? As apostas para a próxima alta, que será para a próxima reunião, que será em dezembro de 22. Então, continuamos com 80%. Esse cenário mudou da semana passada, né? Estávamos praticamente em 50%, uma alta de 0,5%, mais 50%, uma alta de 0,35%. Ou seja, eles estavam divididos na decisão que seria agora em dezembro. Olhando agora, né, a gente já vê 80% de chance de uma alta de apenas 0,5% para a próxima reunião agora em dezembro, trazendo a taxa de juros na faixa de 4,25% a 4,5%. Para a próxima reunião, que será em fevereiro, estamos empatados ali também praticamente, com uma expectativa de um aumento de apenas 25% ou de mais 50%. Então eles vão acompanhar como será principalmente essa última reunião, né, e os dados principalmente de payroll que sai agora no início de dezembro, para realmente definir sobre essa taxa de juros e qual será a alta dela para o curto prazo, né? Então esperamos ali uma taxa em torno de 5 a 5,25. Isso impacta demais em todas as outras economias no mundo afora. Então, nos Estados Unidos tivemos uma semana muito positiva, com altas expressivas nas principais bolsas americanas. Já aqui no Brasil tivemos praticamente o contrário. Então, eu quero começar a mostrar para vocês tudo o que aconteceu na semana passada aqui no Brasil. Tivemos diversos indicadores, tivemos muitos balanços saindo de grandes empresas. Isso impactou, acabou se tornando um embaralhado de notícias entre balanços de empresas. Você via empresas caindo 15%, 20% em um único dia por reportar um balanço talvez um pouco abaixo do esperado. Tivemos também o IPCA que saiu na quinta-feira mostrando uma certa alta na inflação aqui brasileira. Então esperava-se ali algo em torno de 0,29, veio 0,59, levemente acima, né, mostrando talvez que a inflação brasileira ainda, apesar de ter caído bastante e ser uma das menores no mundo no relativo, né, ainda com uma certa dificuldade para cair no curto prazo. Como vocês podem ver aqui, a inflação nos últimos 12 meses está em 6,47, então é uma inflação baixa, olhando, né, no relativo para os seus pares. A gente vê os Estados Unidos, que é a principal economia americana, com uma inflação de 7,7, enquanto aqui no Brasil uma inflação de apenas, né, 6,47, mas no relativo ali no curto prazo o mercado esperava uma queda, uma alta um pouquinho menor, mas estamos aqui com a inflação em 6,47 nos últimos 12 meses no Brasil. Já trazendo também um pouquinho sobre o que aconteceu na semana passada com a quinta-feira fatídica, que foi mostrada como a
Boa Sorte Day, por uma fala do Henrique Meirelles, né, que foi uma pessoa que apoiou veementemente o candidato Lula antes da sua reeleição, mas que nos últimos dias vem mudando um pouco das suas falas, e até num evento fechado que ele teve com o BTG na última quinta-feira, ele disse realmente que não esperava essas falas vindas do presidente Lula e que deseja boa sorte para os investidores. Então isso ficou marcado como o Boa Sorte Day, né, para quem acompanha aqui. Isso é um gráfico plotado do Ibovespa com o S&P 500. Então a gente pode ver aqui que essa quinta-feira ela realmente foi comparada, esse descolamento do Ibovespa com o S&P 500 apenas lá em 2017 no Joesley Day. Para quem lembra daquele áudio vazado entre o dono da JBS e o Michel Temer, então tivemos ali aquele áudio que foi vazado, e naquele dia foi uma queda muito forte aqui no Ibovespa, inclusive com circuit breaker e tudo mais. Dessa vez não tivemos isso, mas como foi uma alta tão expressiva nas bolsas americanas, casando com uma queda expressiva de mais de 3% nas bolsas aqui do Brasil, tivemos o tal do Lula Manteiga Day ou Boa Sorte Day. Mas o que isso quer dizer, né? Mostrando aqui no gráfico o Ibovespa descolando completamente do S&P 500 nos últimos 5 dias, né? Vocês podem ver que ele até vinha com uma certa correlação com as bolsas americanas e nesses últimos dias acabou descolando. Algo que também afetou muito foi o dólar teve uma forte alta, mostrando aqui para vocês, esse é o índice DXY nada mais é do que uma cesta de moedas contra o dólar, as 6, 7 principais moedas mundiais contra o dólar, né, e tivemos uma queda, a gente acompanha isso, né, nas nossas análises para operar mini contratos de dólar, então a gente via realmente uma queda, um rompimento desse canal de alta do índice DXY, mostrando um enfraquecimento do dólar perante as principais moedas globais. Então, a tendência aqui no Brasil era que acontecesse o mesmo, ou seja, que o dólar também caísse perante o real, ou que o real se valorizasse. Mas depois das falas do Lula, na quinta-feira, falando a respeito de gastos, que ele considera alguns tipos de gastos do governo como investimentos, que ele precisa realmente dar os auxílios que as pessoas que estão necessitadas precisam comer, e o mercado financeiro, né, pessoal, e aqui tirando qualquer tipo de ideologia, o mercado financeiro, ele não é do lado de cá ou do lado de lá, ele não é malvadão porque ele quer proteger os ricos e os pobres, ele não tá nem aí. Na verdade, o mercado financeiro ele faz uma única coisa. Quem é essa entidade mercado financeiro? O mercado financeiro, basicamente, ele precifica o risco, ou seja, se existe um risco de um maior gasto público do governo sem ter uma receita que corresponda a esse gasto, então o mercado entende que a dívida pública vai subir. E se a dívida pública em relação ao PIB sobe, isso impacta diretamente no risco país. E se o risco país sobe, ou seja, se o país se torna mais endividado, mais arriscado, os juros para se financiar acaba subindo, e isso impacta diretamente no câmbio. Impactando no câmbio, impacta diretamente na inflação. Então existe todo um artifício que está correlacionado com as falas do presidente Lula que impactam o mercado como um todo, né? Então não existe essa questão de ideologia, o mercado simplesmente vai precificar o risco. E foi isso que ele fez na quinta-feira. Enquanto o mundo todo se valorizava perante o dólar, as principais moedas globais, a gente viu o nosso real se desvalorizando. Por quê? Porque se você tem uma maior dívida, você precisa imprimir mais dinheiro para quitar essa dívida. E imprimindo mais dinheiro, você ocorre a desvalorização dessa moeda. E aqui eu quero mostrar para vocês a dívida do Brasil, né, olhando ela para no longo prazo. Então, realmente, pegando desde os dados históricos que são computados desde 2007, a gente vê a dívida do Brasil chegando ali em 2014 bem baixa, né? E depois tendo uma alta significativa desde 2014, nos últimos 8 anos, chegando aqui no pico da pandemia, né? E agora aqui estamos nessa faixa. Aqui ele não está no regular, se eu colocar no regular, a nossa dívida hoje em relação ao PIB está em 77%. Né? Chegamos aqui a 52%, 50% da dívida PIB. Né? Ela teve uma alta significativa nos últimos anos. E por que eu estou mostrando a trajetória da dívida PIB? Porque eu quero plotar junto nesse gráfico o dólar para vocês entenderem como que isso impacta
na moeda. E para isso eu vou colocar aqui em percentual só para vocês entenderem. Então, ignorem, é lógico, toda a volatilidade do dólar, porque o dólar versus real, né, ele existe outros fatores que acabam impactando a moeda, não somente a dívida do Brasil, né, mas qualquer outro tipo de risco, como a pandemia que a gente viu aqui, né, uma explosão do dólar na época da pandemia. Mas eu quero que vocês olhem de uma maneira mais macro, que vocês vão ver que a dívida ou o dólar, a moeda, acaba acompanhando de certa forma a trajetória da dívida. Por quê? Porque isso impacta diretamente na nossa moeda. Então é importante e por isso que tivemos essa reação tão negativa no nosso real em relação ao dólar. Né? Por isso, porque a nossa dívida ainda não aconteceu, nossa dívida está numa trajetória de queda, mas o mercado ele antecipa, né, os movimentos, ou seja, se houve uma fala do então presidente a partir de 2023 de que ele vai aumentar os gastos para suprir demandas da sociedade, e isso ok, eu também concordo que temos que ter uma atenção maior para os mais necessitados. A única coisa que precisa ser bem definida é de onde esse dinheiro vai vir. Vai ser imprimindo moeda, vai ser se endividando, né? Isso que precisa, vai ser aumentando impostos. Então isso que precisa ser muito bem definido para que o mercado volte a precificar isso. Enquanto não tem essa incerteza, o mercado acaba precificando de que aumentará os riscos, aumentará o risco país e isso aumentará consequentemente a moeda. Então esse gráfico aqui ele deixa muito claro tudo o que aconteceu na última quinta-feira. Não sabemos ainda se é uma mudança realmente de tendência no Ibovespa, se de fato isso vai acontecer, porque amanhã, depois da manhã, em qualquer momento, podemos ter novas falas do então presidente, ou revendo tudo isso que ele disse, ou falando de uma outra forma, ou apresentando inclusive sua equipe econômica, que isso vai tirando a incerteza do mercado e vai fazendo com que os ativos automaticamente são precificados através disso. Então esse momento de transição ele é muito volátil mesmo, ele é muito incerto, porque qualquer fala, mesmo que ainda não tenha de fato acontecido, né, acaba impactando diretamente no mercado. E aqui eu quero mostrar também o que aconteceu na sexta-feira, porque foi um dia muito importante também, porque tivemos ali na China o fim, né, pelo menos decretado até então, o fim dos lockdowns ali do Covid-0, então isso impulsionou absurdamente a economia da China, né, as perspectivas da economia. Aqui no Brasil, na sexta-feira, Vale do Rio Doce subiu 10%, né? Uma alta muito forte. Ela é a principal ação da Bolsa de Valores, possui mais peso, então foi até estranho, porque a gente viu o mercado como um todo caindo, e por Vale ter subido mais de 10% na sexta-feira, o índice acabou fechando com uma alta de mais de 2%, pelo impacto que ela e outras empresas de commodities, que também subiram forte, Gerdau, CSN, impactaram no índice. Então essa alta de 10% aqui foi reflexo das restrições que estão sendo flexibilizadas na China através do Covid-0. Então isso também foi muito importante que aconteceu na sexta-feira e isso impactou os nossos mercados. Hoje Vale continua subindo ainda mais de 1%, seguindo ainda essas tendências mais de médio e longo prazo que possam impactar realmente se de fato a China cortar toda aquela política de Covid-0 que vem impactando negativamente a economia chinesa, por conseguinte a economia brasileira, porque somos o maior fornecedor de matéria-prima, de commodities para a China. E agora chegando no último ponto, mas antes de eu entrar no último ponto, eu quero trazer aqui alguns pontos gráficos, mostrar para vocês como que foi o índice Bovespa nessa última semana, né? E como foi o dólar também, só para vocês entenderem em que ponto que nós estamos do ciclo, né? Então, olhando aqui no gráfico do Ibovespa semanal, dá para a gente ver claramente que o Ibovespa, desde 2020, ele entra nessa faixa de preço aqui entre 96, 97 mil pontos e 120 mil pontos. Claro, tivemos algum rompimento aqui, alguns testes aqui nos 120 mil pontos, mas o Ibovespa permanece nessa lateralização / acumulação, que confesso que está demorando bastante para passar, né? Já estamos para mais de um ano, quase 2 anos dessa acumulação e o Ibovespa não sai dessa faixa de preço. Temos todas as médias aqui abaixo, né, impulsionando isso para cima. Então a gente tem a média de 200, a média de 50, a média de 21 abaixo do preço. Então isso mostra um suporte muito forte
no Ibovespa no curto prazo, né, nesse gráfico semanal. Trazendo para o diário também, a gente não tem grandes mudanças, né? A gente viu ali as quedas da quinta, da sexta-feira, da quarta e da quinta-feira. Na sexta-feira, uma alta significativa, muito pela Vale do Rio Doce, e hoje o Ibovespa está com uma baixa liquidez, né, uma véspera de feriado, a maioria dos agentes financeiros não estão operando no dia de hoje, então a gente vê uma liquidez bem baixa no índice, até uma certa alta nesse momento. Já o dólar também vem desde julho desse ano, até mais, né, se a gente pegar aqui nessa faixa de preço, caindo levemente, mas também entrando aqui que a gente chama de uma cunha, né? Então esse entroncamento entre os preços, essa diminuição na volatilidade, se a gente colocasse aqui uma banda de Bollinger, a gente ia ver realmente que estaria bem próximo uma da outra, né? E não teríamos grande volatilidade no mercado. O dólar ele acabou estressando forte na semana passada, como eu disse para vocês, devido às falas do então presidente Lula, e isso acabou trazendo o dólar aqui a mais de 5,40 e hoje a gente vê aqui ele nessa faixa de 5,30, 5,32. O dólar ainda ele vai continuar precificando esse risco enquanto não tiver uma claridade do que vai acontecer. Quem serão os nomes da equipe econômica? Teremos uma equipe econômica mais expansionista, com aumento de gastos e com investimento público, ou teremos mais uma equipe econômica mais contracionista, que respeita teto de gastos e que continua ali fazendo essa austeridade fiscal, que é o calcanhar de Aquiles do Brasil. Vocês viram ali o quanto que a dívida PIB subiu nos últimos governos, isso não é desse governo, isso já é de vários governos para trás, então é muito importante que o Brasil continue mantendo essa austeridade fiscal para que não se perdamos e que o nosso dólar também, né, o nosso real, não venha a se desvalorizar muito com o dólar. Trazendo agora para o último assunto do dia, que foi a questão das criptomoedas. Então, na semana passada tivemos com certeza um dos principais dias do mercado de criptoativos. Foi um dia realmente de uma queda muito forte no mercado devido ao fato de que a terceira, ou segunda em alguns momentos, mas a terceira maior corretora de criptoativos do mundo, a FTX, ela entrou em falência, ela quebrou, e isso já veio repercutindo nos últimos dias, Bitcoin sofrendo absurdamente com esse cenário, porque isso acaba quebrando toda a confiança e credibilidade no mercado como um todo, e a primeira coisa que as pessoas fazem é vender o Bitcoin, é vender os seus criptoativos como um todo. Se o Bitcoin caiu mais de 25% nas últimas dois, três pregões, imagina as outras criptomoedas, caíram muito mais, advindo desse problema realmente. Quando a gente vê em mercados de baixa no Bitcoin, e está sendo novo tudo isso que está acontecendo, principalmente porque hoje, né, diferente de 2012, 2014, o Bitcoin é um ativo muito negociado, muito coberto pelo mundo todo, diversos grandes fundos, analistas acabam acompanhando essa moeda, então esse cenário ele é um pouco novo, mas a baixa liquidez nos ativos vem causando o que a gente chama de quebradeira, né, nesses entes, né, nessas empresas que não são tão sólidas. Então, como tivemos ali um boom, muita gente ganhando muito dinheiro nesse mercado, seja pessoas que estão ligadas ao mercado, como foi o caso da FTX, operando o mercado, seja pessoas físicas que também ganharam muito dinheiro naquele boom de alta dos criptoativos. Essas empresas acabam nesse momento que tem baixa liquidez, que tem quedas sistêmicas no mercado, tendo que chamar margem, né, porque estão alavancados, operando ou apostando em algum outro tipo de criptoativo, de token, que não foi para frente por falta de liquidez, né? Como a gente vê ali, taxa de juros alta nos Estados Unidos, taxa de juros altas no mundo todo, não estão pagando muito para você correr risco. Então, já que não está correndo risco, eu vou deixar meu dinheiro guardado. Eu saco dessas criptomoedas, eu saco desse mercado e eu acabo investindo em coisas mais sólidas, né? Coisas que, de fato, possuem ali uma previsibilidade maior. Mas trazendo aqui para vocês, só para mostrar o que aconteceu na semana passada, o Bitcoin tinha essa faixa de preço dos $18 mil, é um suporte bem feito aqui, né? Bem forte, veio tocando várias vezes, mas na semana passada, depois de uma queda de 10% num dia e 14% no outro, o Bitcoin acabou não resistindo, veio tocar aqui os $15 mil e voltou, está hoje na faixa dos $16 mil. Isso foi
o Bitcoin, a principal criptomoeda, mas se você pegar a FTT, que é o token da FTX, que foi o que levou realmente a quebradeira do mercado, você vê essa queda absurda de 75% em um único dia. O dono da FTX, ele saiu de 14 bilhões de patrimônio para menos de 1 bilhão em 24 horas. Uma queima de capital, uma perca de valor muito forte, né? Para vocês verem como que o mercado cripto ele é sangrento quando ele pega para quedas, né? E aqui deixa no ar, né, para que vocês tenham em mente de que o mercado de criptoativos ele é sim um mercado mais arriscado, por isso que de fato vocês precisam ter uma alocação menor do capital de vocês nesse tipo de moeda, né? O Bitcoin em si, eu particularmente, eu acredito demais na filosofia, no porquê ele veio, no valor do Bitcoin, né? E eu tenho 90% do meu capital em criptoativos no Bitcoin. E os outros 10% eu acabo operando altcoins, como a gente faz na nossa carteira Smart Crypto. Então eu também confesso que vocês deveriam fazer isso, deveriam ter uma boa parte do capital de vocês alocados em Bitcoin e uma outra parte, uma pequena parte, alocada nessas altcoins, porque a gente nunca vai saber qual vai ser o dia da virada. Ela vai acontecer, não temos dúvidas disso, porque a gente acredita no que vai acontecer com o Bitcoin. Mas você não sabe qual é o dia exato que essa alta vai acontecer. E se você pegar no passado, você vai ver que as principais altas elas acontecem em 2, 3, 4 dias. Quando você viu, você já ficou de fora. Então você tem que estar posicionado com uma pequena parte do seu capital, que não comprometa o seu portfólio como um todo, mas que você esteja ali pronto para surfar essas altas no dia que elas vierem. É claro que fatos como aconteceu com a FTX deixa o mercado mais tenso, né? E deixa o mercado com mais receio de operar, mas isso já aconteceu no passado com outros tipos de empresas, criptoativos. É normal do mercado cripto. O que você tem que fazer é se proteger nesses momentos, não deixar o seu dinheiro, a grande parte do seu dinheiro que é investida para o longo prazo, em bitcoins, né, e na corretora. Então eu tenho uma frase aqui que eu guardo ela para sempre e aqui eu quero mostrar para vocês. Not your case, not your coins. Se você não tem as suas chaves, você não tem as suas moedas. E aqui no fundo o Sam Bankman, que é o dono da FTX, hoje em Bahamas, né, e nem sabemos o que está acontecendo ainda. Temos ali boatos de que estão sendo hackeadas as contas da FTX, então tinham ali mais de 800 milhões de dólares que estão sumindo, então ainda muita coisa pode acontecer dentro desse mercado. Trazendo um pouco de fundamento, a gente olhando para o Bitcoin está muito barato. Olhando para essa média, né, para esse mapa de calor de média móvel de 200 semanas, a gente vê ele no menor nível desde 2016, 2017. Então realmente o Bitcoin está numa faixa de preço muito boa, muito atrativa para você investir por longo prazo, né? As outras altcoins elas acabam sofrendo bastante nesse mercado, porque se o Bitcoin cai 15, 20, as outras vão cair 30, 50, 60. É normal, da mesma forma como que o dia que o Bitcoin subir 10, 15, 20%, vocês vão ver altcoins dobrando de valor em um dia. Por isso que eu sempre falo que você não pode ficar 100% fora do mercado, porque você não sabe qual vai ser o dia da virada. Mas você tem que ter uma pequena parte do capital que te deixa dormir em paz, né? Porque o Bitcoin ele está em faixa que a gente chama de acumulação, está próximo de uma virada, né? Pelo menos olhando para o passado, a gente sempre viu que quando ele encosta e fica por um período nessa média de 200, esse é um dos indicadores, temos diversos indicadores que provam e mostram a mesma coisa, né? É onde ele começa a alta que faz com que você multiplique seu capital por diversas vezes. Olhando também pelo índice de ganância e medo, a gente vê realmente que o índice de 24 é extremo medo, ou seja, os investidores ainda continuam com medo de investir no Bitcoin, e isso é o que nos deixa mais confiantes de que no longo prazo é um bom negócio, porque você tem que comprar algo que está sendo negociado a preços mais baratos, né? Então é quando todo mundo está com medo que você tem que estar confiante. Quando todo mundo está confiante é que você deve estar com medo. Então, passei aqui para vocês um pouco da visão de tudo que aconteceu nessa semana. Deixem registrado esse dia. Foi um dia que vai ficar marcado para a história. Daqui 5 anos iremos falar do Boa Sorte Day, iremos falar da quebradeira da FTX, iremos falar da alta de mais de 7% da Nasdaq, né? Nessa semana não temos grandes indicadores, então na semana que vem, segunda-feira,
venho aqui com vocês trazendo tudo o que aconteceu durante essa semana no mercado, tanto de criptoativos, tanto de mercado americano, quanto aqui no mercado brasileiro. Desejar para vocês um ótimo feriado amanhã e nos vemos na próxima segunda-feira em mais um Palavra do Investidor. Tchau, tchau!